A situação tá difícil, sabe? Quando a água esquenta, mais ou menos em dezembro, os peixes todos vão embora. A água fica quente demais e eles não têm comida. Bom, agora minha família também não tem. Muitas famílias daqui vivem da pesca, mas não tem o que fazer. Em um ano de El Niño, a gente pesca em um mês o que antes a gente conseguia em um dia. O jeito é esperar as águas esfriarem, mas a gente tem crianças para alimentar, sabe? Bom, o Nordeste não é uma região em que chove muito, mas em anos de El Niño é muito pior. Faz 5 anos que não tem um ano chuvoso aqui no Nordeste, e a situação está cada vez pior, porque os reservatórios estão ficando vazios e já foi gasto muito dinheiro trazendo o caminhão-pipa para cá. Quando o caminhão chega, as pessoas saem correndo atrás dele. A nossa esperança é que aconteça um La Niña logo, para aumentarem as chuvas, mas parece que vai demorar um pouco. O El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico que causa alteração nos ventos que sopram sobre o Oceano Pacífico tropical, causando assim inúmeras consequências. Os ventos alísios são ventos que sopram sobre o Oceano Pacífico na direção leste-oeste, de modo que as águas mais quentes superficiais sejam levadas com eles para o oeste e as águas frias profundas se acumulem na superfície ao leste. As águas quentes concentradas a oeste causam uma maior evaporação, sendo que isso faz com que o ar quente suba enquanto o ar frio desça na direção oposta. Esse fenômeno é chamado de célula de circulação de Walker. Durante o El Niño, os ventos alísios sopram com menos força e não são suficientes para manter as águas quentes concentradas ao lado oeste do oceano. Dessa forma, as águas quentes ficam mais distribuídas pelo Pacífico, diminuindo a maneira que a evaporação acontece e com que as correntes de ar circulam. Esse fenômeno traz consequências ao clima do mundo todo. O La Niña também é um fenômeno oceânico atmosférico que ocorre no Oceano Pacífico tropical, porém ocorre de maneira oposta ao El Niño. Os ventos alísios que sopram de leste para oeste sopram com mais intensidade, alongando a célula de Walker. Resumidamente, os fenômenos da célula de Walker se intensificam, fazendo com que as águas quentes superficiais sejam empurradas para mais oeste do que o normal e que as águas frias profundas aumentem sua chamada ressurgência, ou seja, se direcionem ainda mais intensamente para o lado leste. Assim como no El Niño, as correntes de ar e a incidência de chuvas são alteradas. O primeiro El Niño que se tem registro ocorreu em 1877 e o primeiro La Niña em 1886. Esse nome foi dado ao El Niño devido ao aquecimento da água na costa do Peru na época próxima ao Natal e faz referência ao menino Jesus. Os pescadores da costa oeste da América do Sul já conheciam o El Niño, já que ele causa a diminuição dos peixes na região, mas o fenômeno só ganhou forma mundial depois de atingir sua maior intensidade em 1998. O La Niña, a menina, é chamado assim por ser o oposto do El Niño, o menino. Ele também já foi chamado de anti-El Niño, mas esse termo não é muito utilizado, pois ele seria o anti-Jesus, ou seja, o diabo. O El Niño mais recente foi registrado em 2015 e 2016, e o La Niña mais recente foi registrado em 2016 e 2017. Os fenômenos El Niño e La Niña causam deslocamento de massas de ar e calor pelo globo, provocando alterações climáticas no mundo todo. O El Niño, por exemplo, causa grande aumento de chuvas no oeste da América do Sul e fortes secas na Índia, Austrália, África, Indonésia e no Nordeste brasileiro. Nos Estados Unidos, ocorrem enchentes ao sul e secas ao noroeste. Os verões na Europa se tornam excepcionalmente quentes. O La Niña, por sua vez, causa aumento das chuvas no norte e no nordeste do Brasil.
bem como na Colômbia e na Austrália. Já na Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Equador e no sul e sudeste do Brasil, as chuvas diminuem consideravelmente. No leste da Ásia, as temperaturas e as chuvas aumentam. No Japão, no oeste dos Estados Unidos e no Caribe, as temperaturas diminuem. De maneira geral, os efeitos desses fenômenos são opostos um ao outro. O clima é influenciado segundo uma série de elementos: temperatura, pressão, massa de ar, regime de chuvas e muitos outros que estão interligados, um influenciando o outro. No entanto, existem fenômenos que são classificados como anomalias, pois alteram o sistema atmosférico e causam mudanças em várias partes do planeta. Este é o caso do El Niño e do Laninha. Para medirmos esses fenômenos, usamos como referência as localidades de Darwin, na Austrália, e o Tahiti. Enquanto os ventos alísios sopram, Darwin, que antes estava sob baixa pressão, agora recebe as massas de ar, que aumentarão a pressão. Esses ventos vão varrer a superfície do oceano e amontoar a camada de água superficial nas proximidades da Austrália. Com o passar do tempo, o volume da água aquecida acumulado perto da Austrália aumenta, causando ressurgência das águas resfriadas próximas ao Tahiti. Como um ciclo, onde as águas quentes da superfície são empurradas pelos ventos em direção à Austrália e as águas frias das profundezas são empurradas em direção ao Tahiti. Podemos imaginar a força necessária para que esses ventos sustentem toda essa massa de água por toda a extensão do Oceano Pacífico. Nas regiões mais quentes, onde a pressão é maior e para onde as águas do Pacífico são levadas, há mais evaporação e, portanto, mais nuvens. E para a formação de nuvens, o ar quente deve subir, enquanto nas regiões de baixa pressão, o ar frio vai descer. Essa massa de ar se comporta da mesma maneira que a água do Pacífico, como um ciclo de convecção. Esse ciclo é chamado de célula de circulação de Walker. Durante o El Niño, por motivos ainda pouco conhecidos, ocorrem alterações na pressão atmosférica, o que enfraquece os ventos alísios. Dessa forma, eles não são suficientes para empurrar a massa de ar de uma costa a outra. A célula de Walker fica bipartida e as águas quentes se concentram na superfície e as águas frias nas profundezas durante toda a extensão do oceano. E a formação de nuvens ocorre em lugares diferentes do habitual. Assim, durante o El Niño, a superfície do Oceano Pacífico se aquece de forma praticamente uniforme e a pressão, as massas de ar e a evaporação são drasticamente alteradas, o que afeta o clima. Durante o Laninha, os ventos alísios se fortalecem, intensificando os efeitos da célula de Walker, tornando-a literalmente mais extensa e aumentando o ciclo de convecção. As regiões de alta pressão atmosférica, como a Austrália, terão aumento de chuvas devido ao aumento de água quente que será evaporada, e as regiões de baixa pressão, como o Peru, têm diminuição de chuvas devido ao efeito contrário, o aumento de massas de ar frio. As consequências desses dois fenômenos para a área biológica são enormes. O El Niño causa o deslocamento dos nutrientes e fito-hormônios para o lado oeste do Oceano Pacífico, fazendo com que os peixes migrem para essa região. Ele também causa fortes secas nas regiões tropicais, o que causa grandes queimadas florestais. Isso é extremamente prejudicial para a fauna e flora de cada região, principalmente da Amazônia, que é bastante atingida. As secas nessas áreas também causam grandes perdas nas safras agrícolas. O Laninha, por sua vez, causa aumento de nutrientes na parte leste do Oceano Pacífico, favorecendo a vida marinha e a pesca na área. Ele também causa chuvas nas regiões tropicais e equatoriais, o que causa grandes enchentes em regiões como a Colômbia ou a Amazônia, mas beneficia regiões semiáridas como o norte brasileiro. É fácil concluir então que essas mudanças climáticas influenciam diretamente as espécies de animais e plantas das regiões atingidas. Essas mudanças também trarão grandes consequências, como é o caso das queimadas na floresta amazônica, que destroem a fauna e a flora do local, e a morte de algumas espécies de algas produtoras de oxigênio que ocorre durante o Laninha. Todas as consequências dos fenômenos El Niño e Laninha causam prejuízos gigantes para o mundo todo. Calcula-se que no El Niño mais forte foram perdidos 8 bilhões de dólares.
Mas não acontecem prejuízos apenas financeiros, acontecem prejuízos ambientais por conta das alterações climáticas, prejuízos sociais como fome, desemprego e até mesmo mortes. Isso faz com que governos e organizações mundiais necessitem criar programas de planejamento e distribuição de recursos. As consequências dessas mudanças climáticas preocupam o mundo de tal maneira que cada vez mais são feitas pesquisas sobre o El Niño e La Niña. Esses fenômenos não são necessariamente maléficos, como algumas pessoas pensam. Eles apenas causam uma bagunça climática e nós devemos nos adaptar a ela. Deve-se haver uma mobilização não apenas do Estado e das organizações mundiais, mas também de toda a sociedade para criar iniciativas de pesquisas e previsões climáticas para tornar possível o planejamento. Podemos refletir um pouco sobre os conceitos físicos do El Niño e La Niña. Sabemos que esses fenômenos são causados por alterações na temperatura e pressão do ar e da água. Temperatura e pressão também são dois dos vários fatores que influenciam o clima da Terra. Podemos observar também que o clima da Terra funciona de maneira cíclica, sendo que uma alteração em uma parte do mundo influencia o clima em outro lugar distante. Também é notável que esse sistema cíclico do clima da Terra se baseia em um conjunto de sistemas de convecção, onde o fluido mais quente sobe e o mais frio desce, sempre tendo relação entre si. Podemos observar que as condições climáticas da Terra dependem uma da outra e atuam em conjunto, influenciando-se mutualmente. Portanto, podemos concluir que se houvesse uma alteração de um desses fatores, como um grande aumento da temperatura, todo o funcionamento do clima terrestre seria bagunçado, mudando as condições do ar, das chuvas, das águas, da fauna e da flora e até mesmo das condições sociais. Um aumento muito drástico da temperatura, por exemplo, tornaria fenômenos climáticos como a célula de Walker, o El Niño e La Niña impossíveis, já que eles dependem de massas de ar e água em baixa temperatura para ocorrer. Você mora em uma região tropical que corre o risco de ser afetada pelo El Niño? Eu tenho a solução para você. Use o guarda-chuva HACMAT.